E, de uma certa forma, isso é o tema do sermão, não é, querida? É exatamente. É exatamente. O tema de hoje é como retirar azedume das relações interpessoais. Como eu disse na chamada, no lembrete, né, que era o dia da sogra, então muita gente achou que era uma piada, muita gente, kkkk. Recebi muito retorno de gente rindo às escâncaras, o que é ótimo, né? O crente não é proibido de rir, não, pelo contrário. Ele tem um compromisso, né, com Deus, e esse compromisso traz muita alegria e bom humor, então, à sua vida. Então, eu vou ler 2 versículos de Ruth. O ideal seria ler todo o livro, mas como nós não temos esse tempo aqui, então eu vou ler os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Este versículo é muito usado, né, em casamento. A gente ouve muito sermão nupcial, muita reflexão nupcial a partir deste texto. Mas não tem muita coisa a ver, não. Quer dizer, tem a ver o fato de alguém se determinar, se comprometer a ficar com o outro até que a morte os separe. Então, esse é o ponto do casamento que os celebrantes pegam, os pregadores de casamentos pegam, para usar na reflexão nupcial, digamos assim. Como retirar o azedume das relações interpessoais? Curva a sua cabeça. Deus e Senhor, nós bendizemos o teu nome pela oportunidade que o teu Espírito criou nesta noite para estarmos juntos, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua mão tem estado conosco, tem nos sustentado, e por causa disso nós podemos cantar, louvar, bendizer o teu nome, e ao mesmo tempo nos ensejas a oportunidade de examinar a tua palavra, de lê-la, de nela refletir e dela extrair lições para as nossas vidas. Faze, Senhor, que este propósito se consolide, se realize nesta hora. Que a tua palavra cative o nosso pensamento e o coração e nos fale nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, dia 28 de abril, é o dia da sogra. Parabéns, sogras que nos acompanham neste culto, nesta noite, então. Parabéns a você que tem sogra e consegue amá-la, que é uma beleza, né? Quem inventou esse negócio de dia da sogra? Eu fui procurar na internet para saber quem foi que inventou isso, né? Porque é muito curioso. E então, a teoria que eu achei mais importante, mais convincente, é a de que a data foi criada em 1958, durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Segundo a história, ele teria iniciado a comemoração quando os servidores federais enfrentavam atrasos no pagamento dos salários. Então, quando o salário não vinha, em que porta que o genro ia bater? Me fala. Então, a sogra era a pessoa que salvava a família economicamente. E dessa forma, a data foi criada na época em que esses atrasos mais aconteciam. Foram criados, então, para homenagear, para agradecer de alguma forma
esse socorro que as sogras davam aos seus genros quando o pagamento atrasava. Uma sogra, então, pode ser vista de dois modos. Ela pode ser vista como uma bruxa, infelizmente há pessoas que veem a sogra assim, ou ela pode ser vista como uma segunda mãe. As más línguas, de brincadeira ou não, repetem estas frases tristes. Sogra é como a onça pintada. Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter uma em casa. Ou então esta outra. Em dia de tempestade e trovoada, o local mais seguro é perto da sogra. Mas por quê? Porque não há raio que a parta. Meu Deus, é muita maldade, não é, irmão? É muita maldade, pura maldade. Mas será que tem que ser assim? Não. Quando você lê na Bíblia a história de Dona Noemi e de sua nora Ruth, então você tem ali um relacionamento exemplar. Como todo relacionamento entre sogra e nora deveria ser. Dona Ruth e sua nora... Dona Noemi e sua nora Ruth são os personagens principais de um livrinho na Bíblia bucólico, gracioso, fininho, pequenino, que é o livro de Ruth. Apenas 4 capítulos que você consegue ler em 15 minutos. Em 15 minutos você passa todo o livro. E é um livro, apesar de pequeno, é um livro muito importante, um dos mais badalados, digamos assim, escritores alemães de todos os tempos, que foi Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, aquele que escreveu o livro chamado Fausto, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. O Goethe considerava o livro de Ruth a mais bela obra escrita em pequena escala. A mais bela obra escrita em pequena escala. Um escritor, um pregador norte-americano chamado Vernon McGee, ele disse, falando do livro de Ruth, esta é uma história de amor sem usar a palavra amor. É uma história de amor que não usa a palavra amor. Dona Noemi e sua nora Ruth são um exemplo de que as relações humanas não têm que ser azedas. E aqui eu quero pegar o exemplo desse relacionamento e dizer que não apenas o relacionamento entre sogra e nora pode ser um relacionamento maravilhoso, como esse relacionamento dessas duas, ele encerra em si princípios que vão nos ajudar a viver sem azedume. Sem azedume. Qual é o segredo? Como retirar o azedume das relações humanas, das relações interpessoais? Então, com as duas, lendo o livro de Ruth, nós aprendemos algumas lições. A primeira delas, retiramos o azedume das relações humanas quando respeitamos o outro como pessoa. Quando respeitamos o outro como pessoa. Vou dar um resumo, então, da história das duas para você pegar o que eu estou querendo dizer. Dona Noemi era casada com o senhor Elimeleque, 2 judeus. Os dois, o senhor Elimeleque, pelo menos, pertencia a uma respeitável família da cidade de Belém. O casalzinho teve 2 filhos, Malom e Quilion. Esses nomes estão no livro de Ruth, logo no início. Ruth 1:2. No tempo dos juízes, aquele tempo de muita confusão, de desorganização, de caos econômico, social, político, espiritual, nesse tempo, a miséria financeira se espalhou pela região de Judá
E a família, então, do senhor Elimeleque se mudou para o Paraguai, para o país ali do lado, que era Moabe. Moabe. País coladinho com o povo de Israel. Quando chegaram em Moabe, os meninos, Malom e Quilion, logo se casaram. Se casaram com duas moças da terra, duas moças moabitas, chamadas Ruth, é aqui que o nome do livro se deve a essa moça, Ruth e Orfa. Presta atenção que não tem tio, não é órfã, não. É sem tio, Orfa, ok? Então, Ruth e Orfa se casaram com Malom e Quilion, respectivamente, os dois filhos do senhor Elimeleque e da senhora Noemi. Muito bem. Aí, mesmo sem pandemia na região, foi morrendo todo mundo. Primeiro morreu o pai, o senhor Elimeleque. Depois, um menino, outro menino. O Malom morreu, o Quilion morreu, e a família agora se reduzia a 3 viúvas desamparadas. Não havia pensão de INSS do morto para a viúva, não havia. Então agora, as 3 viúvas estão ali, coitadas, uma tentando ajudar a outra. Nisso chega aos ouvidos de Dona Noemi a notícia de que lá na sua terra, a terra que ela deixou, Belém de Judá, o pior já havia passado e a vida parecia melhorar por lá. Então, Dona Noemi toma uma decisão importante: voltar para a sua gente. Ela vai voltar para Belém. Mas e as noras? O que será feito dessas meninas? É aí que Dona Noemi nos dá uma primeira e primorosa lição de vida. Qual é? Levando em conta os sentimentos das noras, a sogra não determinou que as noras a acompanhassem. Dona Noemi ofereceu a elas a opção. Ruth 1:8. Noemi disse às suas noras: ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Abriu o leque para elas: minhas filhas, vocês escolham o que vocês quiserem fazer das suas vidas. Então, Orfa decide ficar com o seu povo em Moabe. E Noemi argumenta com Ruth que ela também deveria ficar. Como quem diz, Orfa voltou para o seu povo. E, como diz a tradução Nova Versão Transformadora, você deveria fazer o mesmo. Você deveria fazer o mesmo, voltar para os seus deuses. Que é isso, Dona Noemi? A senhora não quer que a sua ex-nora vá servir ao Deus de Israel? Isso me lembra as palavras de Jesus em João 6, quando ele diz para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Quereis vós também quereis retirar-vos? Isso parece evangelização às avessas, parece anti-evangelização. Mas não é. Tanto Noemi no Velho Testamento quanto Jesus no Novo, os dois elementos estão nesta hora respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Meus amigos, uma das causas do azedume nas relações humanas, uma das causas é o desrespeito ao livre-arbítrio das pessoas. É o pai querendo determinar a profissão do filho. É a mãe querendo escolher marido para a filha. É filho adulto que condena os pais a uma velhice infeliz, sem liberdade de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele mesmo respeita as nossas decisões, inclusive aquelas que escolhemos
quando a opção é pela trilha da desobediência, ainda assim o Senhor respeita a nossa decisão. Então, eu acho que muitas vezes os problemas são criados entre as pessoas porque uma atropela o livre-arbítrio da outra. Os casais brigando porque um quer uma coisa e o outro quer outra. Há que respeitar a liberdade do outro. Para usar uma figura agora recente da mídia, não ponha o seu joelho no pescoço de ninguém. Deixe o outro respirar, senão ele vai morrer. Então, essa é a primeira lição. Retiraremos o azedume das relações humanas quando respeitarmos o outro como pessoa. Mas há um segundo princípio aqui, eu separei 6 do livro de Ruth. Segundo princípio, retiramos o azedume das relações humanas quando olhamos para o futuro. Noemi disse às suas noras, Ruth 1:9, queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Ou seja, meu desejo sincero, garotas, meu desejo sincero, minhas noras, é que vocês se casem de novo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Irmãos, eu admito, é muita maturidade da parte de Noemi sugerir às suas noras ou ex-noras que elas se casem de novo. E por que Noemi fez isso? Porque ela não ficou, resposta, porque ela não ficou encalhada na infância dos filhos. Ah, os meus filhos eram tão bons. Vocês têm coragem, meninas, de casar de novo? Malom e Quilion fez tão mal a vocês assim? Não. Dona Noemi estava aberta para o futuro que Deus tinha para si e para as suas noras. Não podemos permitir que a nostalgia exerça sobre nós um papel paralisante. Vou dar um exemplo. Um exemplo que eu tiro da minha vida nesse mundo. Sempre que eu lembro do Iraque, os 2 anos que morei lá com vários irmãos, alguns dos quais até acompanhando este culto agora, eu me lembro de muitos brasileiros que ali trabalhavam e viviam, irmãos, viviam pelos cantos, chorando de saudade do Brasil. Oh, saudade do Brasil. Eu sei que nós estávamos longe, não havia internet, para telefonar tinha que... Nossa, mãe, era uma novela para telefonar para alguém aqui, muito caro. Então, quando terminava o contrato dessas pessoas com a empresa, que era a Mendes Júnior, essas pessoas regressavam. E um pouquinho antes de embarcar, nossa, você precisava ver a alegria dessas pessoas. Elas alardeavam a sua alegria por poderem sair daquele deserto. Ah, finalmente eu vou voltar para o Brasil. Tá. Voltavam. Agora, acredite se quiser. Você não vai acreditar nisso. Passados poucos meses, estou falando de anos, não. Poucos meses, essas pessoas que ficavam chorando de saudade do Brasil, já estavam aqui no Brasil, escrevendo para as pessoas, os amigos que ficaram lá, e dizendo o seguinte para eles: eu não aguento de saudade do Iraque. Irmãos, quando alguém falava isso para mim, eu falava, mas não é possível, esse povo não sabe o que quer. O povo não sabe o que quer. Quando está no Iraque, está com saudade do Brasil. Quando está no Brasil, está com saudade do Iraque. Ora, decidam-se de uma vez por todas. Eu acho que a gente pode discordar, eu discordo, você discorda, os cristãos em geral discordam das opções políticas de Che Guevara. Mas eu penso que uma frase dele condensa alguma sabedoria. E a frase é a seguinte:
o importante não é o lugar onde você nasceu. Tem gente que, né, vai lá, fica morando lá de novo, volta para lá porque nasceu lá. Nem importante é o lugar onde você vai morrer. Tem gente que para de viver preocupada com o lugar onde vai morrer. Guevara diz, o importante é o lugar onde você luta. O importante não é onde você nasceu. O importante não é onde você vai morrer. O importante é o lugar onde você luta. A nostalgia pode até ser saudável, eu admito. Mas a nostalgite, não. A nostalgite paralisa os seus movimentos. Ela não deixa você andar porque você fica encalhado. Ah, bom mesmo era lá em Belém. Ou então, bom mesmo era lá em Moabe, quando havia meus 2 filhos, Malom e Quilion, estavam vivos, e meu querido Elimeleque. Dona Noemi não tinha isso, não. Dona Noemi não tinha isso, não. Dona Noemi chega para as noras e minhas filhas, que Deus dê a vocês maridos novos agora e a vida segue em frente. É como se ela pudesse dizer, a fila anda. A fila anda. Então, nós retiramos o azedume das relações humanas quando respeitamos a liberdade do outro, de decidir o que ele quiser, quando nós olhamos para o futuro e não ficamos encalhados lá no Iraque ou em Moabe. E, em terceiro lugar, retiramos o azedume das relações humanas quando trocamos espelhos por vidros transparentes. Hã? Trocar espelho por vidro transparente? Sim. Há 2 modos de se olhar a vida, basicamente. Nós podemos olhar a vida com espelhos ou nós podemos olhar a vida com vidros transparentes. O espelho maníaco só tem olhos para a sua própria pessoa. Ele não vê outra coisa. Para onde? Ele olha para essa parede aqui, como tem um espelhão aqui, ele se vê e sorri para si mesmo. Olha para outra parede e tem espelho ali também, e ele sorri para si mesmo. O desafio, irmãos, é trocar esses espelhos por vidros transparentes que nos permitam olhar e ver as necessidades do outro. Nessa pandemia, por exemplo, quantas pessoas sem o que comer em casa? E tem gente preocupada se a pandemia está acrescentando algum pneuzinho aqui. Dona Noemi quebrou os espelhos. Ao estimular as suas ex-noras a seguirem caminho próprio, ela está mostrando que ela não é o centro do mundo, que o mundo não gira em torno dela, Noemi. Eu me lembro de uma história que, segundo alguns autores, foi vivida e contada pelo grande psiquiatra norte-americano, embora tenha nome de alemão, ele era norte-americano, Karl Menninger. Morreu em 1990. Ele estava tratando uma vez de um paciente deprimido e, a certa altura da entrevista, assim, como num repente, Menninger abriu a porta do consultório e disse àquele paciente, por favor, saia por esta porta e procure até achar alguém que esteja em necessidade e o ajude. E depois volte e me diga como foi. Nós retiramos o azedume das relações humanas quando respeitamos o outro como pessoa, quando olhamos para o futuro, quando trocamos espelhos por vidros transparentes. Em quarto lugar, nós retiramos o azedume das relações humanas quando conservamos as pontes que Deus construiu em nossas vidas. Eu gosto desse relato de Ruth, no capítulo 1, ainda no versículo 14, que Orfa, não órfã, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo.
se despediu da sua sogra com um beijo. Ou seja, não há ressentimento nenhum. Estou indo embora da sua casa, querida sogra, estamos nos separando, mas o clima é o melhor possível. Irmãos, não é porque iam se separar que elas iam se desrespeitar. Na vida, na nossa vida, é muito importante que nós fechemos cada ciclo com dignidade. Você não sabe o dia de amanhã, então se você for despedido de um emprego, saia sorrindo, de preferência à la órfã, com um beijo. Eu sempre gosto de brincar, mas a brincadeira é séria. Por que será que quando um pastor chega para a igreja, há aquele culto maravilhoso, né? Grande coro convidado, orquestra sinfônica daqui e dali, um culto. E aí, quando às vezes o pastor, na hora de ir embora, tem que sair com a mala correndo pela porta dos fundos, porque os irmãos não querem nem ver a cara dele, e nem ele a cara dos irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu, João 14, de 1 a 3, e ele foi nos preparar mansões na eternidade. Mansões, não foi barraco, não. Porque Jesus quer que a gente seja pessoas de alto nível e não barraqueiros. E não barraqueiros. Os crentes são chamados por Jesus de bem-aventurados porque são pacificadores. Mateus 5:9, pacificadores. O apóstolo Paulo fez uma lista dos vícios das pessoas más. Ele fez uma lista dos defeitos das pessoas nos últimos dias, segundo Timóteo 3. E ali ele incluiu o fato de que eles são inimigos do bem. Os ímpios são inimigos do bem. Com os crentes é diferente. Noemi, Ruth, todo mundo aqui, olha, querendo o bem de todo mundo. Órfã vai embora, mas ela dá um beijo na sua sogra. Então, retiramos o azedume das relações humanas, respeitando o outro, olhando para o futuro, trocando os espelhos por vidros transparentes, conservando as pontes que Deus construiu em nossas vidas. Em quinto lugar, retiramos o azedume das relações humanas quando deixamos Deus dar rumo às nossas vidas. E aqui nós chegamos ao clímax do livro de Ruth. Porque aqui, e é justamente o texto que eu li, Ruth 1:16, mostra a opção que ela fez pelo caminho de Deus. E, meus amigos, a opção pelo caminho de Deus é sempre superior a qualquer outra opção. Ruth escolheu seguir com a sua sogra para uma terra nova. Ela não conhecia Israel. Era um caminho novo também na esfera espiritual. Por isso que ela diz, aonde quer que fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo. E, olha, o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. Aí eu queria perguntar a você, Ruth ganhou ou perdeu com essa decisão? Você vai dizer rapidinho, só ganhou. Só ganhou, realmente. O que ela ganhou? Vamos tentar enumerar, vamos tentar contar as bênçãos da vida de Ruth. Primeira coisa que ela ganhou, um marido, um casamento. Na verdade, era o seu segundo casamento. E lembre que Ruth era estrangeira e era viúva. Portanto, dois fatores contrários, impeditivos da sua felicidade conjugal. Mas ela consegue se casar. E se casa muito bem. Ela se casa com um solteirão chamado Boaz, que, se não é rico, parece, pelas entrelinhas, ter as finanças equilibradas. Claro que ninguém deve se casar por causa de dinheiro, mas se o cônjuge, se o outro já tem alguma coisa reunida, né? Bênção maior ainda. E Ruth casou, segundo casamento, ela que já não era
não era mais virgem, ela que já não era israelita, conseguiu esse casamento abençoado. Mas, além disso, outra bênção, a maternidade. Porque, além do casamento, a Bíblia diz que Ruth logo foi mãe, e não foi mãe de uma filha, foi mãe de um menino, ao qual deram o nome de Obed, que mais tarde será o avô do rei Davi. Então, maternidade, um filho e um lugar na história, também ela conseguiu. Ela conseguiu. Casamento, maternidade e lugar na história. A opção de Ruth fez com que o seu nome aparecesse lá na frente, na primeira página do Novo Testamento. Ao registrar a genealogia de Jesus, Mateus escreveu lá o nome de Ruth. Mateus capítulo 1, versículos 1 e 5. Mas eu tenho um último princípio retirado do livro de Ruth para a gente retirar o azedume das nossas relações interpessoais. Então, recapitulando. Primeiro, retiramos o azedume das relações humanas quando respeitamos o outro, quando olhamos para o futuro, quando trocamos espelhos por vidros transparentes, quando conservamos as pontes que Deus construiu em nossas vidas, quando deixamos Deus dar rumo à nossa vida e, em último lugar, retiramos o azedume das relações humanas quando semeamos a bondade. Quando semeamos a bondade. Amigos, vamos ser francos. Já existe maldade demais neste mundo, não é verdade? O mal não precisa que o ajudemos. Nós temos que ser sabotadores do mal. O desafio da Bíblia é que sejamos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons vizinhos, bons cidadãos, bons amigos, bons crentes. E pode acrescentar mais a outra coisa boa qualquer. O livrinho de Ruth é um show de bondade. Quer ver só? Rapidamente. Quem é bom naquele livro de Ruth? Primeiro, a bondade de Boaz. Meus irmãos, que patrão bom foi Boaz. Que patrão diferenciado. Eu ouso até pensar que se todo patrão fosse como ele, não haveria necessidade de sindicato, nem haveria greve entre os trabalhadores. Por quê? Porque ele trata os funcionários, meus irmãos, com um respeito, com um carinho, com bondade, com dignidade. Boaz conversa com os seus empregados em alto nível. Ele dirige boas palavras a Ruth, que é uma mulher estrangeira. Que homem bom Ruth encontrou. Então, Boaz é bom. Mas tem mais. Nós lemos no livro a bondade de Ruth. O próprio Boaz faz um elogio muito raro a Ruth. Está em Ruth 3:11. Ele diz para ela assim, olha, toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Portanto, Ruth é a nora dos sonhos. E quando nasce o filhinho dela, o bebê Obed, as amigas de Dona Noemi, a avó, as amigas de Noemi dizem o seguinte a ela, Ruth 4:15, o menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice. Não é isso que os netos fazem com a gente? Vai te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama. Nora que te ama, quer dizer, ex-nora,
e o deu à luz. Ela, a Ruth, amigas falando, ela é melhor do que 7 filhos para ti. Meus irmãos, não há elogio melhor no Antigo Testamento do que dizer que uma pessoa era para outra melhor do que 7 filhos. Então, Boaz era bom, Ruth também usava de bondade, mas sabe quem ganha o Oscar? Noemi. Sim, se houvesse um Oscar da bondade, o troféu iria para ela. Porque se Ruth é a nora dos sonhos, Noemi é a sogra que todo genro gostaria de ter. O carinho dela para com a sua nora já se percebe pela forma de tratar. Eu li o livro de Ruth ontem e fiquei contando quantas vezes ela chama Ruth de minha filha. Ela chama Ruth 5 vezes. Em 4 capítulos, ela chama só Ruth 5 vezes de minha filha. Meus irmãos, eu não vejo ternura maior em outro personagem. Que coisa linda alguém chamar o outro, oh, meu filho, venha cá, me dá um abraço, não é? Como as relações humanas seriam diferenciadas, melhoradas, se esse nível fosse copiado ou se fosse mantido. Mas eu disse que o Oscar da bondade vai para Noemi. Ah, não, vou retificar essa frase. O Oscar da bondade vai para Deus, porque o livro de Ruth exalta a bondade de Deus. O Oscar da bondade é exclusivo de Deus. Ele sim é bom. Quando Ruth voltou para casa, após o primeiro dia de trabalho, veja só, elas se mudaram, Noemi e Ruth, né? Orfa ficou lá, ficou em Moabe. Então, quando as duas chegam em Belém, foi aquele tititi, todo mundo, coitado dessas meninas, né? Essas senhoras desamparadas. Aí, no dia seguinte, a Ruth pega uma cesta e vai trabalhar, vai procurar recolher resto de comida em alguma plantação. E aí, quando ela chega em casa no final do dia, trazendo comida, inclusive, Ruth deu o relatório, porque Noemi quis saber, minha filha, onde você foi trabalhar hoje? Onde você trabalhou hoje? E ela então conta, Ruth conta, trabalhei na roça de um senhor chamado Boaz. Aí Noemi se alegra, diz, minha filha, Boaz, ele é nosso parente. E Noemi diz uma coisa interessante, Ruth 2:20, e com isso eu termino. Ruth 2:20, seja ele, Boaz, isso é Ruth falando, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Seja Boaz abençoado pelo Senhor, o Senhor que não deixou de mostrar benevolência, bondade, bênção, nem para com os vivos, que são elas duas ali, e nem para com os mortos, lembrando-se dos parentes que morreram. Meus amigos, o Senhor é bom. Foi bom para Ruth, foi bom para Noemi, foi bom para Boaz, bom para mim, bom para você. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Ó bondoso Deus, muito obrigado, porque temos na tua palavra a inspiração para melhorarmos as nossas relações interpessoais. Abençoa, Senhor, neste dia, sogras e noras e genros que nos acompanham neste culto. Melhora, Senhor, cada um desses relacionamentos. E seja a tua bondade presente na vida de cada um de nós,
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.